Tem gente que acha que basta caminhar meia horinha por dia para envelhecer com saúde, que só de sair para dar uma volta já está fazendo o suficiente. Mas e se eu te dissesse que isso pode estar te enganando? Que você pode estar deixando seu corpo mais vulnerável, mesmo achando que está se cuidando? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Tem muito idoso que caminha todo santo dia e, mesmo assim, não consegue levantar da cadeira sem ajuda. E não é por falta de vontade. É porque estão confiando demais numa estratégia que já não entrega o que o corpo precisa depois dos 60. O corpo muda, mas o treino continua o mesmo. A conta, uma hora chega. Margarete, 64 anos, fazia tudo certo. Caminhava 30 minutos por dia, comia razoavelmente bem, dormia cedo. Mesmo assim, precisava se apoiar nas paredes para sair do vaso sanitário. Sentar e levantar virou um desafio. Um medo silencioso de cair começou a crescer. E isso acontece com muito mais gente do que você imagina. Só que ela decidiu testar algo diferente. 3 exercícios, 15 minutos, 3 vezes por semana. Nada de academia, nada de equipamento caro. Coisa simples, mas com propósito. 3 meses depois, Margaret estava fazendo trilha com os netos. Voltou a sentar no chão para brincar. Voltou a confiar no próprio corpo. E disse a frase que mudou minha forma de ver o envelhecimento. Eu achava que me exercitar era opcional. Hoje, é a coisa mais importante que eu faço. O problema é que quase ninguém fala disso. Médicos muitas vezes não têm tempo. Os vizinhos não sabem. E quem ainda acredita que só caminhar resolve, está sendo enganado por uma meia-verdade. Caminhar é ótimo para o coração e para a cabeça. Mas só isso não sustenta sua força, nem protege seus ossos, nem melhora seu equilíbrio. É preciso ir além. E aqui entra o que os especialistas chamam de os 3 pilares da autonomia, depois dos 60. Força, postura e equilíbrio. São 3 exercícios que atuam exatamente nesses pontos e que, feitos de forma consistente, reduzem drasticamente o risco de quedas, fraturas e perda de independência. Não é papo de internet. É o que os estudos mais recentes em envelhecimento ativo estão mostrando com clareza. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar confiando só na caminhada e torcendo para não precisar de ajuda mais para frente. Ou pode aprender esses 3 movimentos agora e mudar completamente a forma como seu corpo envelhece. Porque não importa se você tem 60, 70 ou até mais de 80. Sempre é possível reconstruir. Só precisa dos estímulos certos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Exercício 1. Apoio unipodal. O exercício que te salva antes da queda. Vamos começar pelo mais subestimado de todos. Aquele que muita gente ignora até ser tarde demais. O equilíbrio. E não, isso não tem nada a ver com fazer yoga ou andar em cima de corda bamba. Tô falando de conseguir ficar em pé sobre uma perna só por alguns segundos. Parece simples, até você tentar. Esse exercício, chamado de apoio unipodal, é o seu verdadeiro escudo contra as quedas. E as estatísticas não mentem. Se você não consegue se equilibrar por 10 segundos numa perna só, o risco de morte nos próximos 10 anos dobra. Isso não é drama. É dado de um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine em 2022. E a explicação é lógica. Equilíbrio ruim não te dá aviso. Quando você percebe, já está no chão. E sabe o que é mais assustador? Caminhar não resolve isso. Caminhar é previsível, plano, estável. A vida real não é. A vida real tem calçada quebrada, escada apertada, curva inesperada no mercado, neto correndo e te puxando pela mão. A vida real exige estabilidade em movimento. E isso só se constrói treinando o equilíbrio de forma ativa. O exercício é simples, mas exige constância. Você vai ficar em pé ao lado de uma parede ou pia, com uma mão leve no apoio. Sobe uma perna, só uns 5 centímetros, e segura. Primeiro com ajuda,
depois 100, 10 segundos, 15, 30. Vai aumentando. Pode parecer pouco, mas o impacto é gigante. Especialmente quando você percebe que consegue, que seu corpo responde, que seu centro volta para o lugar. Dr. Jonathan Bean, especialista em reabilitação física, afirma que esse treino reduz o risco de quedas entre 40% e 50%. Nenhum remédio faz isso. Nenhum suplemento. Só prática direcionada. E a melhor parte? 3 minutos por dia já fazem diferença. 3 minutos que podem decidir se você vai continuar independente ou precisar de ajuda para tudo. Não subestime o básico, porque é nele que mora a sua segurança. Quando você domina o equilíbrio, todo o resto melhora junto. Sua confiança para sair de casa, sua postura ao caminhar, sua agilidade em situações imprevisíveis. E tudo começa com a decisão de parar por 3 minutos e dar esse passo, literalmente. Exercício 2. Remada com faixa elástica. O protetor da sua postura. Se tem uma coisa que entrega a idade antes mesmo do rosto, é a postura. Ombros caídos, costas curvadas, pescoço projetado para frente, e tudo isso vai se formando aos poucos, sem alarde, mas com consequência. O pior é que muita gente acha que isso é natural com o tempo. Mas não é. Encurvar não faz parte do envelhecer. É sinal de fraqueza muscular. E dá para reverter. A culpa disso, na maioria das vezes, é uma combinação. Décadas sentado, músculos das costas esquecidos e peito encurtado. Caminhar não resolve isso. Pode até aliviar a cabeça, mas não conserta a estrutura. O que corrige é puxar, remar, ativar a musculatura esquecida da parte superior das costas. E é aí que entra a remada com faixa elástica. Segundo o fisioterapeuta Dr. Grayson Wickham, se ele só pudesse indicar um exercício de membros superiores para quem tem mais de 60, seria esse. Porque ele corrige décadas de dano postural. Ombros voltam para o lugar, pescoço alinha, a respiração melhora. E até a dor nas costas some. Tudo com uma faixa elástica de R$ 10 presa na maçaneta da porta. A técnica é simples, mas precisa ser bem feita. Você segura uma ponta da faixa em cada mão. Puxa os cotovelos para trás, como se quisesse esmagar uma laranja entre as escápulas. E aí, segura por 1 segundo. Esse movimento ativa exatamente os músculos que te sustentam em pé, com o peito aberto e a cabeça firme. O mesmo gesto que evita que você vire um S ambulante. Além da estética, tem a função. Com a remada, você protege seus ombros, reduz o risco de lesão no manguito rotador, melhora a força para segurar sacolas, carregar neto no colo, empurrar porta pesada. E o mais curioso, muita gente começa a andar melhor, com mais confiança, só de fortalecer essa região. Porque equilíbrio também passa pelas costas. 2 a 3 vezes por semana, com 10 repetições controladas por série, já é o suficiente para começar a ver mudança. E se você não tem faixa elástica, dá para improvisar com garrafas d'água. O importante não é o equipamento, é o estímulo. O seu corpo responde ao que você oferece. E nesse caso, o que você oferece é uma chance real de reverter anos de encurtamento e voltar a andar ereto, como deve ser. Exercício 3. Agachamento. Seu seguro de independência. Esse é o exercício que separa quem ainda tem domínio sobre o próprio corpo, de quem começa a depender dos outros para tudo. E não tem exagero aqui. O agachamento é o movimento mais funcional que existe. É ele que te faz levantar do sofá, sair da privada, entrar e sair do carro, pegar algo no chão. Perdeu esse movimento? Perdeu a autonomia. E aqui vai uma verdade que pouca gente fala. Caminhar não prepara suas pernas para isso. Porque caminhar não exige força real de membros inferiores. Você usa os mesmos músculos, mas num nível tão leve que não estimula crescimento, nem resistência, nem estabilidade. Só o agachamento entrega isso de forma prática, direta e poderosa.
Dr. Michael Jonescu, especialista em medicina esportiva, diz que o agachamento é o exercício mais funcional para idosos, porque ele ativa de uma vez só quadríceps, glúteos, posterior de coxa e core. São exatamente esses músculos que te impedem de cair quando tropeça, que estabilizam joelhos e quadris, que protegem a lombar e mantêm os ossos fortes. E o melhor é que dá para começar do absoluto básico. Senta e levanta de uma cadeira, usando só as pernas. Se não consegue, usa a parede como apoio. Se sente insegurança, bota uma cadeira atrás só para dar o toque. Vai evoluindo com calma. 2 vezes por semana. 2 séries no começo. Depois 3. E aí, se quiser, pode até usar peso leve ou aumentar o tempo de descida. Em um estudo recente, publicado em 2023, no Journal of Aging and Physical Activity, idosos que fizeram agachamento 2 vezes por semana durante 12 semanas aumentaram a força das pernas em 34%. A capacidade de levantar da cadeira subiu 40%. Já o grupo que só caminhou teve 8% de melhora. Ou seja, não tem comparação. Esse exercício não é só físico, ele representa algo maior. O agachamento é sobre voltar a confiar nas suas pernas, sentir o chão de verdade, olhar para o vaso sanitário ou para o assento do ônibus e saber que você consegue. Sem ajuda, sem vergonha, com segurança e orgulho de si mesmo. Como incluir esses exercícios na sua rotina sem complicar sua vida. Vamos falar a real. O que separa quem tem resultado de quem só assiste vídeo no YouTube é a ação. E se você chegou até aqui, já entendeu a importância desses 3 exercícios. Mas talvez ainda esteja se perguntando: como eu encaixo isso no meu dia a dia sem bagunçar tudo? A resposta é mais simples do que parece. Primeiro, esquece a ideia de que você precisa de uma hora livre, roupa de academia ou motivação de atleta. Você precisa de 15 minutos. Só isso. E nem precisa ser de uma vez. Dá para dividir ao longo do dia. O importante é manter a consistência, não a perfeição. O corpo responde ao que é feito com frequência, não ao que é feito com intensidade esporádica. Quer um plano simples? Segunda e quinta. Agachamento, remada e apoio unipodal. Tudo na sequência. 3 séries de cada exercício. Se tiver pouco tempo, faz uma série de cada e depois volta mais tarde para completar. Nos outros dias, escolhe o apoio unipodal e faz enquanto escova os dentes, assiste TV ou espera o café passar. 3 minutinhos por dia que podem mudar tudo. O segredo está em associar os exercícios a momentos fixos da sua rotina. Por exemplo, toda vez que levantar da cama, faz 10 agachamentos. Depois do almoço, uma rodada de remadas. Antes do banho, testa o equilíbrio numa perna só. Isso cria um gatilho automático. E seu cérebro começa a entender que isso faz parte do dia, assim como comer e dormir. E não espere sentir vontade para começar. Vontade vem depois da ação, não antes. No começo, seu corpo vai reclamar, mas em poucas semanas ele começa a pedir. Porque vai perceber que as coisas estão ficando mais fáceis. Levantar da cadeira, subir escada, andar mais ereto, respirar melhor. E essa sensação vicia. Vicia no melhor sentido possível. Você não precisa mudar sua vida inteira. Só precisa dar 3 blocos de 15 minutos por semana para o seu corpo. E em troca, ele vai te dar mais autonomia, mais equilíbrio, mais confiança e, talvez, mais uma década de independência. Não é sobre treino, é sobre viver bem. E começa com o que você faz hoje. Depois dos 60, muita gente acredita que o corpo só vai piorar, que perder força é inevitável, que se equilibrar vai ficando cada vez mais difícil e que depender dos outros é só uma questão de tempo. Mas isso não é verdade. Não precisa ser assim. O que falta,
Na maioria dos casos, não é tempo, nem genética, é estímulo certo. E é isso que esses 3 exercícios entregam. São movimentos simples, mas com efeito poderoso. Efeito no corpo, na mente e na sua liberdade. Agachar bem significa levantar de qualquer lugar com segurança. Remar bem significa andar ereto, respirar melhor e afastar dores que você achava normais. E equilibrar bem significa reduzir drasticamente o risco de quedas, que são hoje a maior ameaça para quem já passou dos 60. E o mais importante, nada disso depende de idade. O corpo responde quando é desafiado do jeito certo. 15 minutos, 2 vezes por semana, 3 minutos por dia. Não é sobre virar atleta. É sobre garantir que você continue confiando no próprio corpo por mais 5, 10, 15 anos. E cada série que você faz é como um voto de confiança em si mesmo. Muita gente ainda espera sentir motivação para começar. Mas motivação vem depois da ação, não antes. O que você precisa é de uma decisão. Decidir que o seu corpo merece mais. Que viver com autonomia é prioridade. Que ser ativo não é vaidade, é necessidade. E que cada repetição, por mais simples que pareça, é um passo a mais na direção de uma vida com mais liberdade. Então me diz, qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, um pai, uma mãe, um amigo, compartilha esse vídeo. Pode ser exatamente o empurrão que essa pessoa estava precisando para se levantar de novo.